Boa noite a todos. Nós vamos hoje conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre um texto do Caminho, Verdade e Vida, que é um livro escrito pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O nosso tema de hoje tem um título de Opiniões Convencionais, e o texto do Evangelho está lá em João, capítulo 7, versículo 20, que diz o seguinte, entre aspas: a multidão respondeu: tens demônio, quem procura matar-te? Evidentemente, um texto desse, se a gente não for olhar, ler apenas isso, acredito que a gente fica um pouco perdido, porque não tem um contexto onde foi dito isto, né? Então, esse texto é de João, capítulo 7, versículo 20. E no Evangelho de João, né, a gente entra lá no capítulo 7, né? Aqui, enfim, tem toda uma descrição, né, para chegar a esta frase aqui, a esse conceito aqui, tá? Então aqui Jesus andava pela Galileia, né, mas não queria ir à Judéia porque os judeus queriam matá-lo. Então ele preferia não questionar, não bater de frente com aquelas pessoas, com aquela casta que não o aceitava, né? Então ele andava pela Galileia, né, e não queria ir para a Judéia. E na época, né, estava próximo à festa, uma das grandes festas, talvez a maior festa judaica, que é a consagração dos tabernáculos, né? Então os apóstolos de Jesus lhe disseram: mas por que você não aproveita, né, já que você tem grandes problemas aqui, né, vai pregar em outra área, em outra região, para que você possa ser aceito e ser conhecido, né? Jesus, então, é que como é longo esse capítulo, né, eu estou procurando sintetizar um pouquinho, tá? Então Jesus falou: não, está tudo bem, eu não vou à festa, não vou me expor, etc, né? Então os apóstolos, alguns deles foram lá para a festa dos tabernáculos, né? Mas lá pelas tantas Jesus apareceu também, dizendo que não ia, mas ele foi, né? Ele foi meio incógnito, né? meio querendo não se expor, não se mostrar, né? E quando perceberam de que eles estavam lá, os judeus, né, começaram a questionar, né? Como é que pode um homem desse, né, uma pessoa dessa vir aqui na nossa região, enfim, começaram a questionar porque ele estava lá, né? Imputando a ele coisas que ele havia feito, mas que eles, os judeus, né, a multidão judaica, né, que não entendia, né? Então daí, na sequência, né, de tudo isso, é que aparece essa frase, né? Jesus pergunta a todos eles, né, Moisés não lhes deu a lei, né? E nenhum de vocês observa a lei, né? Por que procurais matar-me? Aí é que vem a frase que está lá, o texto que está lá no Evangelho, citado aqui pelo Emmanuel, né? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Ou seja, queriam matá-lo porque ele, segundo o conceito popular ali, da população, de popular no sentido de população, né? Ele era possuído pelo demônio. Então Jesus disse: mas por quê, né? Porque você curou uma pessoa no sábado, e sábado
era o dia sagrado, o dia que não se fazia nada, até hoje. Os judeus mais ortodoxos, né? Sexta-feira tem o Shabat, tá lá, e sábado não se faz nada, né? Entendeu? Então, aí Jesus respondeu o seguinte: Moisés, quando estipulou a lei, né? Que quando Moisés, aqui o texto é o seguinte: quando Moisés vos deu, ou seja, deu aos judeus a circuncisão, né? Todo mundo sabe que os homens judeus, eles são circuncidados, né? Tá? Moisés permitiu que a circuncisão fosse feita aos sábados. Jesus então questionou: por que a circuncisão pode ser feita aos sábados e eu não posso curar aos sábados? Né? Só que como o sábado era um dia sagrado, eles não aceitavam que fosse feito aqui qualquer outra coisa a não ser aquilo que era absolutamente escrito, descrito, permitido pela lei de Moisés. Então, este era o motivo de porque eles falavam: olha, você tem demônio. Então, queriam matar Jesus, né? Então, a frase toda inicial de João, a gente precisa explicar um pouquinho para tentar entender o que é, né? Tá ok? Aqui existe uma frase aqui nesse evangelho, né? Se referindo a Jesus sempre, né? A frase diz o seguinte: e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele, Jesus, né? Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, ele procura enganar o povo. 2000 anos depois a gente vê que as coisas não mudaram muito. Ou seja, os conceitos variam de pessoa para pessoa, para cada um de nós, conforme os nossos entendimentos, conforme os nossos interesses, né? Ele é bom? Não, ele engana o povo. Né? Nós temos apenas um parênteses só de para... Enfim, nós tivemos agora, no final de semana, o desencarne de um grande comunicador, né, Silvio Santos, né? E para uns ele era bom, para outros ele era um enganador. Não comparando a Jesus, evidentemente que não, né? Mas para uns, enfim. Então a gente sempre tem e sempre vai ter esta dissensão, essa discussão, né? Enfim, varia, o conceito de cada um de nós varia conforme aquele que está nos analisando. E nós analisando os outros também. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Com tudo aquilo de que a gente pensa, com tudo aquilo de que a gente conceitua as outras pessoas, né? Porque senão a gente pode, e certamente já cometemos todos nós, né? Alguns equívocos, alguns erros na nossa avaliação. Então precisamos tomar um cuidado enorme com isso, né? Ok? Ainda aqui um outro versículo ainda desse mesmo capítulo diz o seguinte: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça, segundo a justiça correta, né? É um outro aspecto que muita gente, né? Muitos de nós, né? ainda julga pela aparência da pessoa, está bem postada, etc. A gente normalmente, né, já começa a fazer as nossas avaliações, né? Ou a nossa conceituação daquela pessoa. Ele está bem vestido, ele fala bem, ele anda bem, então é uma pessoa de bem. Necessariamente não é, né? Então a gente precisa, quando emitirmos um parecer com um julgamento nosso, né, nós devemos sempre julgar segundo a reta justiça, né? Bom, isso então fica uma pequena explicação, né? Voltando aqui ao texto de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, né?
Emmanuel diz o seguinte: não se prenda exclusivamente ao que a multidão pensa, pois o convencionalismo e o hábito exercem vigorosa força sobre ela. Ou seja, todos nós temos sempre um ranço de preconceito. A gente admita ou não, a gente aceite ou não, em algum assunto a gente é preconceituoso. Então a gente precisa tomar um cuidado enorme com isso, muito cuidado, né? Ou seja, não é porque todo mundo acha que nós vamos achar igual, né? Nós temos que ter a nossa consciência, nós temos que ter a nossa própria análise para vermos o que é melhor, como melhor classificar as pessoas, o ambiente no qual a gente convive. Depois aqui, Emmanuel relaciona algumas posições, né, algumas atitudes, né, que eu acho bastante interessante. Eu vou me permitir ler porque a leitura vai esclarecer bastante, tá? Então Emmanuel diz o seguinte, que se você tolera ofensas com amor, você é chamado de covarde. Se você perdoa com desinteresse, consideram-no, quer dizer, você é considerado um tolo, um bobo. Por quê? Porque você perdoa sem nenhum interesse, você perdoa pelo simples ato de perdoar. Se você sofre com paciência, negam-lhe valor. Se você espalha o bem com abnegação, acusam-no de louco. Se você espalha o bem com abnegação, você é chamado de louco. Imagina aquela pessoa não está recebendo nada em troca e está praticando o bem. É um louco, é um débil mental. Se você adquire características do amor sublime e santificante, julgam-no doente. Não bate bem da cabeça, está meio esclerosado, tem um comportamento diferente. Por quê? Porque você tem a característica do amor sublime, aquele amor de que não exige nada em troca. Então você é uma pessoa que não corresponde a um padrão. E você não correspondendo ao padrão, a um padrão, né? Não patrão, a um padrão, né? Algumas pessoas que consideram você como um doente, né? Que precisa ser tratado, porque não é possível você ter tudo isso né? Se você não dá importância aos gozos vulgares, classificam-se como anormal. Se você não tem um prazer de estar com as pessoas, de conversar, de trocar ideias, eventualmente de fazer uma viagem, fazer um passeio, comer uma boa comida, enfim, os prazeres mais simples, né? Vulgar aqui é no sentido de simples, tá? Ou seja, se você não dá importância aos gozos, aos prazeres mais simples, você é classificado como um anormal, quer dizer, você está fora da curva. Se você se mostra piedoso, dizem que você envelheceu e se cansou antes do tempo. Se você se mostra piedoso, dizem que você envelheceu e se cansou antes do tempo. Quer dizer, uma frase dessa vai exatamente contra tudo aquilo de que a gente aprendeu ao longo da nossa frequência, da nossa permanência, dos nossos estudos no Evangelho Espírita, né? Você não pode ser piedoso, porque se você é piedoso é porque você é velho, né? Tem pessoas idosas e pessoas velhas. Necessariamente não são a mesma pessoa. Uma pode ser idosa cronologicamente, ou seja, tem não sei quantos anos, né? Mas não é velha. Por quê?
porque tem a mente aberta, está sempre querendo, eventualmente, aprender coisas, praticar o bem, praticar o amor, né? E o velho é aquele que já está com saúde debilitada, que tem uma série de problemas físicos, então esse reúne ser idoso e ser velho, né? Apesar que da minha idade eu me considero idoso só, tá? Se você, uma outra frase, se você adota a simplicidade como norma de conduta, você é ironizado. Você não pode ser simples, não, eu tenho que ser sofisticado, porque senão você vai ser ironizado, você vai ser tratado com sarcasmo. Se você respeita a ordem e a hierarquia, você é qualificado como bajulador. Quer dizer, a gente não pode fazer as coisas corretas porque vão pensar, ou vão dizer, ou vão nos afirmar que somos, eu não queria usar a expressão popular, mas todo mundo entende aquilo que eu queria dizer agora, um bajulador, né? Se você respeita as leis, você é julgado como uma pessoa medrosa. Eu não faço isso porque a lei não permite. Imagina, você pode fazer, não damos um jeito, vamos empurrando com a barriga e vamos em frente. E as coisas não são necessariamente assim, tá? Uma coisa de que a gente aprende ao longo da nossa existência, né, é que a conta sempre vem. A conta a ser paga sempre vai ser apresentada para cada um de nós. Pode demorar, pode vir de uma forma, de outra forma, mas a conta vem, tá? No popular o pessoal diz que não tem almoço de graça, né? E a conta vem. Pode demorar, pode você nem perceber, mas todos nós somos devedores de alguma coisa, de alguma forma, tá? Opa, já tá no horário. Se você é prudente e digno, chamo-no fanático e perturbado. Prudente e digno, fanático e perturbado. Eu vou ler aqui rapidamente agora, porque nós já estamos em cima do horário. No entanto, essa mesma multidão, pela voz dos seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Ou seja, os maiorais aqui, que são aqueles que formam as opiniões, né? E ele continua dizendo o seguinte: em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite o reinado da compreensão. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Ou seja, é muito fácil a gente dar exemplos, achar que os outros estão fazendo errado, dizer como deve ser feito. Agora, a hora que apontam ali para nós, você faz isso? Não, eu sou diferente porque não podemos agir assim. E é isso que torna a nossa existência muito complicada, muito difícil de ser vivida, né? Tá? Principalmente os pais, né? Pais e mães. Eu, quando digo pais e homens, eu estou me referindo aos seres humanos, né? Os pais têm uma dificuldade muito grande porque eles precisam dar exemplo aos filhos. Tá? Não existe aquilo, não, porque eu sou pai, então eu estou mandando e tenho que fazer. Eu sou pai, eu sou mãe, né? Então eu estou mandando e precisa fazer isso, né? Aí o filho chega: pô, mas você não faz isso. Não, mas eu não faço. Eu não faço porque eu sou seu pai, eu sou a mãe. O exemplo é algo que realmente precisa ser dito, né? Ser praticado, tá? Não te irrites nem desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão, de sarcasmo e chacotas. Então, nós temos de que nos lembrarmos sempre disso. Se Jesus, né, em sua
em sua majestade, foi alvo de sarcasmos, de chacotas, de risos, enfim. Né? Nós temos de que entender que nós, na nossa condição humana, estamos muito mais sujeitos a isso. Ok? Muito obrigado por hora. Assim, nós vamos finalizando essa nossa reunião, né, agradecendo a todos esses nossos bons amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, que estiveram, estão e estarão nesta casa, procurando ajudar, procurando encaminhar, procurando trazer uma mensagem de amor, de caridade. Nós vamos agradecendo a todos eles, pedindo que sempre estejam conosco, pedindo também que amparem todos aqueles nossos entes queridos que já não estão mais no nosso plano, que esses entes possam ser encaminhados, possam ser amparados, possam ser guiados para tudo aquilo de que lhes for necessário. Nós vamos pedindo também a todos esses nossos amigos, pedindo ao patrono da casa, pedindo a Jesus que estejam sempre conosco, nos orientando, nos dando saúde, para que a gente possa enfrentar todos os dias, em todos os momentos, esses problemas que sempre nos surgem. Nós vamos, por fim, pedindo a Deus que sempre esteja conosco, sempre esteja nos amparando, sempre esteja nos guiando e que esteja conosco hoje e nos próximos dias também. Nosso muito obrigado e vamos para casa. Vamos agora tomar o passo lá embaixo, aqueles que assim o desejarem, e depois nós vamos para casa, certamente com o espírito mais leve, com tudo aquilo que nós ouvimos aqui hoje, e vamos agradecendo então a todos esses nossos entes queridos. Nosso muito obrigado por tudo, obrigado a vocês também pela presença, muito obrigado.